que Judas o há de trair. O versículo de número 21 diz assim: tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade, vos digo que um de vós há de me trair. Veja o que Jesus ele disse, né? Ele disse que um de vós há de me trair. Só estava com ele os discípulos, as pessoas que andavam com ele. E ele continua e diz assim: então os discípulos olhavam uns para os outros, sem saber de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este, para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E, inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Rabi, o mestre, o Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado, né? O pão molhado. Amém, queridos? Então Jesus ele disse o quê? Ele disse que o traidor era aquele a quem ele desse o bocado molhado, o pão molhado. Então foi que Jesus ele deu àqueles discípulos, ele deu aos discípulos uma ceia de quem era o traidor. Eles não sabiam quem era o traidor que estava no meio deles, né? Os 12 discípulos estavam em volta da mesa, né? Da última ceia. E diz a Bíblia que um deles perguntou, o discípulo a quem Jesus amava, que estava encostado no seio do Senhor Jesus, ele disse: quem é, Senhor? E o Senhor vai dar a ceia, dizendo: é aquele a quem eu der o bocado molhado, é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Aí a palavra continua: e molhando o bocado, e molhando o pão, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, veja, versículo de número 27, após o bocado, depois que Jesus, ele deu a Judas o bocado molhado, o pedaço de pão molhado, que ele comeu, colocou na boca dele, e depois que ele comeu o bocado molhado, a Bíblia diz assim no versículo de número 27, e após o bocado, entrou nele Satanás, e disse pois Jesus, o que fazem depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isso. Eles não conseguiram entender. Quando Jesus ele pegou o pedaço de pão que nós consagramos aqui no altar, oramos, estamos orando, consagrando esse pedaço de pão que você vai pegar. A Bíblia Sagrada diz que até então eles não sabiam que era o traidor. Jesus ele ficou muito perturbado no seu espírito quando ele começou a falar sobre essas coisas, né? Que um deles ia trair ele. E eles não sabiam, e diz a Bíblia que Simão, como nós acabamos de ler, Simão Pedro, né, o discípulo da igreja que tinha um temperamento difícil. Pedro, nós sabemos que Pedro ele era sanguíneo, ele não levava nada para casa, ele era uma pessoa muito sanguínea, era um homem, igreja, que tinha um temperamento difícil dos outros discípulos. E diz a Bíblia que Pedro olhou para um discípulo a quem Jesus amava. Nós sabemos dele que o nome era João, né? O discípulo que o Senhor amava era João, o apóstolo João. Ele estava reclinado no seio do Senhor Jesus, ele estava deitado no seio do Senhor Jesus, e ele fez um sinal dizendo a João: olha, pergunta para ele quem é o traidor, pergunta para ele quem de nós que vai trair ele. E diz a Bíblia Sagrada que João, ele reclinado no seio do Senhor, ele chegou para Jesus, falou no ouvido do Senhor, bem baixinho, porque tem coisas, igreja, tem segredos que nem todo mundo vai entender, tem segredos que você não pode falar para qualquer pessoa, né? Se é um segredo, você não compartilha um segredo, né, com todo mundo. Você só compartilha um segredo a uma pessoa muito próxima a você. Você só compartilha um segredo a quem você ama, a quem você confia. E a Bíblia Sagrada ela nos diz isso quando nós abrimos, por exemplo, o Salmo de número 27, o versículo de número 14. Você vai ver o salmista dizendo, né, que o segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber, conhecer a sua aliança. Então Deus ele tem alguns segredos, mas Deus ele não revela esses segredos a qualquer pessoa. Deus ele só revela um segredo dele
aquele que teme a Ele, aquele que ama o Senhor, aquele que obedece a sua palavra, aquele que procura viver a sua lei, aquele que procura viver em santidade, agradando o Senhor em temor. Então Deus, Ele vai revelar os seus segredos, porque nós vemos o salmista dizer aqui, no Salmo de número 27, o versículo de número 14, ele diz que o segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber a sua aliança, Ele vai lhe mostrar a sua aliança. Eu não pego um segredo meu e eu saio contando para qualquer pessoa. Se eu tiver que contar um segredo, eu vou contar para quem? Eu vou contar para Jesus. Eu vou chegar no altar e eu vou abrir o meu coração para o meu mestre, para o meu Senhor. Eu vou compartilhar com a minha esposa, né, que é uma só carne comigo, é a pessoa que anda comigo junto. Então eu não tenho um segredo, não posso ter segredo com ela não pode ter segredo comigo, porque a gente é uma só carne, anda na mesma visão. Do mesmo jeito eu vou compartilhar um segredo a uma pessoa que eu confio, uma pessoa que é de minha confiança. Do mesmo jeito é Deus. Ele está dizendo aqui que o segredo dele é para os que o temem, e Ele lhes fará saber, lhes fará conhecer a sua aliança. Por exemplo, quando nós abrimos o livro de Gênesis, o capítulo de número 18, a Bíblia Sagrada diz que Deus, Ele resolveu destruir as duas cidades, a cidade de Sodoma e a cidade de Gomorra, porque os pecados dos moradores daquela cidade cheiravam mal diante do Deus Todo-Poderoso. Os pecados dos moradores da cidade de Sodoma e da cidade de Gomorra, diz a Bíblia Sagrada, que eles começaram a chegar até o trono de Deus. A podridão dos pecados daqueles habitantes, eles começaram a subir diante do trono de Deus e chegaram nas narinas de Deus. E Deus, a Bíblia diz que Ele desceu para ver os pecados daquela nação. Deus, Ele desceu, para ver os pecados daquelas duas cidades, as cidades de Sodoma e as cidades de Gomorra. Nós sabemos, igreja, que os moradores da cidade de Sodoma, os moradores da cidade de Gomorra, eles eram grandes pecadores contra o Deus Todo-Poderoso. Eles praticavam tudo que você pode imaginar e mais um pouco. Tudo que você imaginar. Homossexualismo, lesbianismo havia dentro daquela cidade. Hoje não é diferente, pedofilia e várias outras coisas. Os homens de lá eram homens maus, eram homens que não tinham temor de Deus, eram homens que não tinham misericórdia, eram desobedientes, infiéis, nécios, sem amor por ninguém, não respeitavam pai, não respeitavam mãe, não respeitavam autoridade, não respeitavam ninguém. Os moradores da cidade de Sodoma e da cidade de Gomorra, eles eram homens pervertidos, eles eram homens endemoniados. O diabo morava, os demônios moravam dentro daqueles homens, dos moradores de Sodoma e dos moradores de Gomorra. E a Bíblia Sagrada diz que o pecado daquela geração, o pecado daquelas duas cidades, ele era tão grave que ele chegou até os céus. E Deus disse: eu vou descer e eu vou ver se tem respaldo que chegou diante de mim. E quando Deus desceu, Ele observou os pecados dos moradores daquelas duas cidades, e eram cidades grandes, eram cidades enormes para aquela época, já eram grandes metrópoles para aquela época, como se fosse uma cidade grande nos dias de hoje. Nós moramos numa cidade do interior, a nossa cidade ela tem aproximadamente 140 mil, 150 mil habitantes, acredito eu. Imagine uma cidade, igreja, toda aquela cidade era uma cidade que não tinha temor de Deus. Todos os habitantes daquela cidade, eles eram grandes pecadores, eles só procuravam desagradar a Deus, eles só procuravam desagradar o Todo-Poderoso, se afastavam de Deus. E diz a Bíblia Sagrada que Deus disse: eu vou destruir essas duas cidades com fogo e com enxofre. Eu vou mandar uma chuva de fogo e eu vou destruir as duas cidades, porque eles não têm temor da minha presença, eles não me obedecem, eles são infiéis, eles são nécios, eles são irreconciliáveis, eles andam no homossexualismo, eles andam no lesbianismo, eles andam na pedofilia, eles andam na corrupção, eles não procuram o bem, eles não procuram agradar a minha presença. E diz a Bíblia Sagrada que o sobrinho de Abraão, o sobrinho do homem que tinha aliança com Deus, do homem que ouvia a voz de Deus, ele foi morar na cidade de Sodoma. Porque a cidade de Sodoma,
As campinas de Sodoma e de Gomorra, elas eram como as campinas do Nilo, no Nilo, nas beiradas do Nilo, tudo produzia, tudo florescia. Olhe para mim, por gentileza, para me dizer uma coisa para você. E ele escolheu o que? Ele escolheu apenas pelo que ele estava vendo. É um perigo, muitas vezes, nós escolhermos, nós fazermos as nossas escolhas apenas através do que os nossos olhos, eles estão nos mostrando. Quando muitas vezes nós escolhemos e as nossas escolhas, elas são erradas, as nossas escolhas, elas desagradam a Deus. Muitas vezes nós olhamos e dizemos, não, aquilo é bom, mas na verdade aquilo não é bom. E nós queremos escolher porque é bonito, nós queremos escolher porque é agradável, nós queremos escolher porque traz beleza. E deixa eu dizer uma coisa para você, nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que brilha, existem muitos brilhos falsos, existe muita bijuteria, existe muito engano, existe muita propaganda enganosa. E a Bíblia Sagrada vai nos dizer o quê? A Bíblia Sagrada diz que Ló olhou e viu as campinas do Jordão, viu as campinas, de Sodoma, e elas eram como o jardim do Senhor, bem regada. E ele disse, eu vou armar minhas tendas lá, eu vou morar na cidade de Sodoma, lá eu vou poder cuidar do meu gado, lá eu vou poder cuidar das minhas ovelhas, lá eu vou poder prosperar ainda mais do que eu já sou próspero. Diz a Bíblia Sagrada que ele vai armar as suas tendas aonde? Na cidade de Sodoma. Mas os homens de Sodoma eram o quê? Eram homens pervertidos. Os moradores de Sodoma, não existia um homem temente a Deus. Não existia ninguém naquelas duas cidades que temia o grande, que temia o Deus Todo-Poderoso. Cada um deles só procurava uma perversão, a imoralidade, só procuravam desagradar a Deus. E ele foi morar onde? Ele foi morar em Sodoma. Ele não consulta a Deus, ele não pergunta se Deus se agradava dele ir morar em Sodoma ou não. Sabe qual é o nosso maior erro? Nosso maior erro, muitas vezes a gente está pagando as consequências das nossas escolhas. Ah, Deus, e por que aconteceu isso na minha vida? E por que eu estou enfrentando esse problema? E por que eu estou com esse casamento? E por que eu me separei? E por que isso? E por que aquilo? E por que não deu certo? Não deu certo, sabe por quê, irmão? É consequência das suas escolhas. Porque você, para casar, para namorar, para entrar naquele lugar, para entrar naquele emprego, para comprar aquela casa, para comprar aquele terreno, você não consultou a Deus. Você não foi perguntar a Deus se era para entrar naquele lugar ou não. Simplesmente, depois que você comprou, depois que você fez, você informou a Deus o que você fez. Nosso maior erro é informar a Deus o que a gente já faz, e depois querer que Deus ele conserte os nossos erros, como que Deus ele fosse nosso empregado, como que Deus ele tivesse a obrigação de pegar os nossos erros e consertar. Não, queridos, tudo que nós fazemos tem consequência, todo pecado tem consequência. Deus ele perdoa o pecado, perdoa. Deus ele ama o pecador. Pastor, o senhor ama o pecador? Amo. O senhor ama o homossexual? Amo. Mas eu não concordo. É verdade, Deus. Não aceito. É verdade. Vou morrer não aceitando. Glória a Deus. Aleluia. Por quê? Porque a Bíblia é a minha bússola, a minha orientação. Eu não vou pela moda, eu não vou pelo que a televisão ensina, eu não vou pelo que a internet ensina, eu ando pela palavra. Glória a Deus. E a palavra me diz que é errado. A palavra me diz que é abominação aos olhos do Senhor. Um homem se deitar com outro homem é abominação aos olhos do Senhor. Uma mulher se deitar com outra mulher. Deus ele criou macho e ele criou fêmea. Deus ele criou homem e mulher, varão e varoa. Glória a Deus, aleluia. E disse, e os abençoou. E disse, crescei e multiplicai, frutificai, dominai a terra e sujeitai. Deus abençoou o homem, o primeiro homem Adão, Adonichon, a primeira mulher Eva. Deus abençoou, Deus deu autoridade tanto a Adão como a Eva, para eles dominarem a terra, sujeitarem a terra. Tudo estava no controle deles. Mas aí o diabo
entrou no jardim, o segundo jardim. Existia um primeiro jardim. A gente não tem nem tempo para entrar nessas coisas aqui, porque senão alguns dos irmãos podem se escandalizar. Então tem coisas que a gente nem fala aqui na igreja. O segundo jardim, primeiro homem, primeira mulher, no Éden, o diabo fez o quê? Entrou na serpente. E a Bíblia diz que a serpente, Deus deu uma ordem dizendo: olha, no dia que vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrereis. Vocês podem comer de toda a árvore que tem no jardim do Éden. Vocês podem pegar de qualquer fruto, mas vocês não podem pegar no fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que vocês tocarem nessa árvore, certamente vocês irão morrer. O diabo entrou na serpente, o anjo caído. Esse anjo, ele tinha pelo menos duas funções. Ele era querubim, ungido, e ele também era uma espécie de arcanjo. Ele tinha duas funções. A palavra Lúcifer não aparece na Bíblia Sagrada, aparece no livro de Isaías, capítulo de número 14, a partir do versículo de número 12, estrela da manhã, estrela da alva, era um dos nomes dele. Ele era considerado estrela da manhã, estrela da alva. A Bíblia Sagrada diz que ele foi criado em toda perfeição, ele era perfeito em todos os seus caminhos, ele era querubim ungido, ele era detentor, ele era a pessoa que fazia, era uma espécie de sacerdote, ele fazia a ponte entre o mundo onde ele estava para levar o louvor para Deus. Mas aí a Bíblia Sagrada diz que foi achado iniquidade nele. Ele foi criado em toda sabedoria, em toda perfeição, até que se achou iniquidade nele, até que o orgulho entrou dentro dele, a soberba. Por quê? Porque ele era diferenciado dos outros. A roupa dele, a veste dela, para você, a veste dele, perdão, desse anjo, desse querubim, desse arcanjo, chamado Lúcifer, que nós conhecemos, significa detentor de luz. Esse termo só aparece na Vulgata, no latim. Lúcifer, detentor de luz. Queridos irmãos, olha aqui para mim. A roupa dele, a veste dele era de pedras preciosas, diamante, turquesa, ônix, tudo que você pensar, esmeralda, era a vestimenta dele. Ele era detentor de luz, ele caminhava no meio das pedras afogueadas. A Bíblia diz que ele andava no meio das pedras afogueadas. Ele era também detentor da música. Se você abrir a Bíblia Sagrada no livro de Ezequiel, o capítulo de número 28, a Bíblia Sagrada vai dizer: no dia em que tu fostes criados, no dia que tu fostes criado, também foram criados dentro de ti os pífaros e os tambores, os instrumentos de música. Ele era um regente, uma espécie de regente. A Bíblia não afirma, mas nós entendemos quando nós começamos a ler a palavra do Senhor. E ele tinha que fazer essa ponte. Mas o que foi que aconteceu? Ele disse: eu subirei aos céus, eu subirei até o monte da congregação de Deus, e eu me assentarei no lugar do Altíssimo, eu me assentarei no lugar do Altíssimo, e eu serei adorado como Deus. Você sabe que houve uma grande batalha. O Senhor ordenou ao arcanjo Miguel, que é um arcanjo designado para proteger Israel e para lutar por Israel. Ele está com os pés dele para defender a cidade sagrada, para defender a cidade de Jerusalém. Esse é o papel dele, essa é a tarefa dele, do arcanjo Miguel. E Miguel e os seus anjos, eles batalharam contra Lúcifer, contra esse arcanjo, contra esse querubim, e ele foi lançado do céu e ele caiu aqui embaixo. E a Bíblia diz assim, no princípio, Gênesis, Bereshit 1, versículo 1, diz: no princípio criou Deus os céus e a... No princípio criou Deus os céus e a... E a terra. Veja, céus no plural, terra no singular. Aí ele bota um ponto final. A Bíblia Sagrada fala sobre 3 céus. Quantos céus? 3 céus. O primeiro céu é chamado de céu atmosférico, é esse que circunda a nossa cabeça, é esse que nós estamos vendo. O segundo céu é chamado, igreja, de céu estelar, é onde estão as estrelas, é onde estão os astros, é onde está a lua e os outros astros. O terceiro céu é também conhecido, meus amados irmãos, por paraíso, é conhecido o lugar onde Deus habita. Paulo viu isso na carta de Coríntios. Ele disse: eu conheço um homem a
14 anos, que foi arrebatado no Espírito, e ele foi até o paraíso, ele foi até o terceiro céu, e quando ele chegou lá, ele viu coisas inefáveis, que não é lícito falar o coração de homem algum. Ele disse: eu conheço o homem, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, mas eu sei que esse tal homem, ele foi arrebatado até o terceiro céu, e lá ele viu coisas inefáveis, ele foi arrebatado até o paraíso. Então quando a Bíblia está falando aqui de paraíso, ela está falando do céu, ele está falando do lugar onde Deus habita. Queridos, olhem para mim, a palavra fala sobre 3 céus: céu atmosférico, céu estelar e o céu onde Deus habita. E quando nós abrimos Gênesis, o capítulo de número 1, o versículo também de número 1, você vai ver o escritor de Gênesis, o profeta Moisés, que escreveu o Pentateuco. Ele começa narrando e dizendo assim: no princípio, Bereshit, criou Deus os céus, no plural, e a terra. Céus primeiro, porque tudo que existe aqui é reflexo do mundo espiritual. Queridos, olha aqui para mim. Aí ele coloca um ponto final, Gênesis 1:1. Agora, queridos irmãos, Deus, ele cria alguma coisa imperfeita. Deus, ele cria alguma coisa desestruturada. Se a Bíblia diz que tudo que Deus ele faz é bom, tudo que Deus ele faz é perfeito. Se você abrir o livro de Tiago 1:17, você vai ver ele dizendo: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, aonde não há mudança nem sombra de variações. Tudo que Deus faz é bom, tudo que Deus faz é perfeito, tudo que Deus faz é lindo, é maravilhoso. Só que se você abrir o versículo de número 2, a Bíblia diz assim: a terra era sem forma e vazia. A terra era um caos, era sem forma e vazia, era trevas, só havia trevas. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus, ele cobria as águas, ele pairava sobre as águas, ele se movimentava sobre as águas. Queridos irmãos, até que Deus, ele disse: haja luz, e houve luz. O Espírito de Deus, ele se movimentava sobre as águas. Até então a terra era sem forma e vazia. Queridos, há um grande intervalo, segundo os grandes eruditos, os grandes teólogos, há um grande intervalo de tempo entre o versículo 1 e o versículo de número 2. Nós não sabemos, a nossa mentalidade é finita, nós não podemos compreender quanto tempo. Se nós formos segundo o calendário judaico, nós estamos no ano 5.781, se eu não estiver enganado, é 81, 86, segundo o calendário judaico. Aqui no nosso calendário, o calendário gregoriano, nós estamos no ano de 2020, mas para os judeus o ano já virou, o nosso ano vira em dezembro, para eles o ano já virou em setembro. Eles estão agora entrando já para o ano, já estão no ano de 5.786, se eu não estiver enganado. Então veja, existe um grande intervalo de tempo. Estudiosos agora, cientistas, descobriram que a Terra tem mais de 6 bilhões de anos. 6 bilhões de anos. Queridos, é só você ver que houve alguma coisa aconteceu, porque as pessoas encontram fósseis de dinossauros antes da era pré-adâmica, antes de existir, meus amados irmãos, da criação do homem. Fica lógico que existiu outro reino. Até onde veio os dinossauros? Os fósseis. Você pode dizer que eles não existiram? Então não, os fósseis, para todo mundo ver. Então ele diz: no princípio criou Elohim, criou Deus, os céus e a terra era, aí tem um ponto final, aí o versículo de número 2 é esse intervalo, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre as faces das águas, e o Espírito de Deus, ele pairava, ele se movimentava sobre a face das águas. Agora, se Deus, ele cria tudo perfeito, se Deus é maravilhoso, e tudo que ele faz é bom, tudo que ele faz é maravilhoso, o que foi que aconteceu? Que a terra, ela estava sem forma e vazia. Sabe o que foi que aconteceu? O querubim, com a terça parte dos anjos, na batalha com o arcanjo Miguel e com os anjos do Senhor, eles foram lançados do céu e eles caíram aqui embaixo. Quando eles se chocaram aqui embaixo, houve uma grande explosão.
E Jesus, ele disse o quê? Eu via. Livro de Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 19 em diante. Ele disse, Jesus, ele disse, o Filho de Deus, ele disse, eu via Satanás cair do céu como um relâmpago. Em corpo físico, ele disse, eu via ele cair do céu, feito um relâmpago. E ele se chocou aqui. Aí, se você for ler o livro de Gênesis, você vai ver muitas coisas. Você vai ver Deus, ele falando de novo, e ele reestruturando a terra, ele restaurando a terra, ele criando, dando forma de novo. Ele começa a dizer, haja luz, e houve luz. E ele vai criando várias coisas, segundo a sua palavra, meus amados irmãos, igreja, noiva do Cordeiro. Então veja, perceba, queridos irmãos, que Deus, ele tem muitos segredos para revelar para as nossas vidas, para trazer para as nossas vidas. Deus, ele quer fazer algo grande na minha vida, Deus, ele quer fazer algo grande na sua vida, mas muitas vezes, as nossas escolhas, nós escolhemos sem perguntar a Deus. Nós não perguntamos ao Senhor se é da vontade dele, nós apenas informamos a Deus, e depois nós queremos culpar Deus pelas nossas próprias falhas, pelos nossos próprios. Deus tem culpa? Deus não tem culpa. Tem culpa sou eu tenho que assumir meu erro e procurar me consertar e viver uma vida para agradar a Deus. Amém? Perdão, as horas já se passaram, vamos ficar de pé. Tem água aí, minhas queridas irmãs, por gentileza? Então, na hora que ele comeu o bocado molhado, quem entrou dentro dele? Satanás. Demônios são espíritos desencarnados. Eles precisam de um corpo para realizar o desejo deles, diferente de anjos caídos. Amém, queridos? Então vamos orar, buscando a presença do Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que Satanás entrou dele, imediatamente ele saiu para atrair Jesus. Nós vamos orar, feche teus olhos, vamos pedir a Deus que Deus ele venha trabalhar de uma maneira tremenda. Ele já está trabalhando, já existem anjos, o Espírito de Deus. Eu quero agradecer a Deus pela presença do nosso amigo, do meu amigo, o Senhor Espírito Santo de Deus, que está aqui dentro esta noite para trabalhar em meu favor, para trabalhar em teu favor.